Bom, pessoal, a aula passada, então, nós estávamos comentando sobre como que é montada uma arquitetura de rede, né? Como que é criada uma arquitetura de rede. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação à aula passada? Alguém tem alguma dúvida, alguma dificuldade em relação à aula passada? Tudo ok, tá. Então, nós vimos arquitetura de redes. Estão vendo a minha tela aí, né? Estão vendo a minha tela aí, pessoal? Ok. Bom, então nós falamos sobre arquitetura de redes, como uma rede arquitetada, quais são os tipos, né? O principal funcionamento, conceito que uma rede é criada, é montada, vamos dizer assim, em quê? Em que ela é principal? Qual é o principal termo que a gente usa para poder arquitetar, montar uma rede? Lembre-se do Big Mac. Então, a rede ela é arquitetada em Camadas? camadas, João. Muito bem. Em camadas, né? Então, nós temos várias camadas que são responsáveis por específicas operações. Quem lembra do modelo referencial? Eu quero criar uma rede, por exemplo. Eu quero unir uma equipe e montar uma rede. Eu devo me basear em alguma coisa ou criar do nada essa rede? Nossa, pessoal, vocês estão muito mudos hoje. Vai, João, responde aí alguém, me salva aí. Eu sei que ela é estruturada em camadas, mas aí, para eu fazer essas camadas, para eu escolher as camadas, existe uma ordem, né? Lembra? Uma ordem sequencial, tanto de baixo para cima, né? Down top, ou tanto de cima para baixo, né? Top down. Qual é o modelo que eu uso para eu começar a construir uma rede, para eu me basear nos estudos de uma rede de computadores? Vai, Tainá, vai, Ana Flávia. Matheus, Tatá. Isso, graças a Deus, seja louvado. Modelo OSI, muito bem. Então, temos o modelo OSI da ISO, né, que é um padrão internacional, que é onde eu me baseio para eu começar a montar minha rede. O modelo OSI é constituído, então, de 7 camadas. E nessas camadas, não existe nenhuma mágica que elas operam. Para que elas possam funcionar e transmitir os dados, que é o principal utilização de uma rede, a troca de informações, cada camada faz o quê? Ela executa o quê? Por exemplo, a camada de aplicação, para que ela funcione corretamente, ela tem algumas funcionalidades aqui inerentes a ela. Quais são, como é chamadas essas funcionalidades? Ai, gente, vamos! Muito bem, Davi. Protocolo. Isso, Tainá. Protocolos. Então, cada protocolo são um conjunto de regras que governa a interação em sistemas distribuídos. Então, a comunicação entre camadas de mesmo número em nós distintos, ou seja, em computadores, equipamentos distintos, é feita através de protocolos. Então, os protocolos existem como forma de viabilizar a prestação de serviços pelas camadas.
Lembrando que cada camada possui as suas informações de controle, que são adicionadas ou subtraídas através do fluxo de envio e recebimento. Essas informações correspondem ao protocolo da camada. Também são conhecidos como header do protocolo. Então, existe aqui os protocolos de cada camada, e quando você tem uma aplicação, gera uma carga útil, gera um payload, gera dados lá, os dados. Essa camada de aplicação pega esses dados, coloca as informações relacionadas da camada de aplicação e entrega para a camada de baixo, camada de apresentação. E assim sucessivamente até chegar nas camadas físicas. Esse processo de pegar esses dados, colocar as informações de cada camada, que são os headers, né? São os cabeçalhos que contêm informações de cada camada e adiciona aos dados em si, a carga bruta, como é chamado? Passando de cada camada de cima para baixo ou inverso, de baixo para cima. Como é chamado esse processo, esse procedimento? Empacotamento? Empacotamento, muito bem. Né? Encapsulamento, né? Encapsulamento. Então, essas camadas, muito bem, Matheus. Essas camadas, elas fazem o encapsulamento, que aqui, esse quadradinho aqui é o header de cada camada, levando a letra respectiva, né? Traduzindo para o português. No final, você tem vários headers e mais a carga útil, que são os dados, né? Lembrando que, quando você tem um usuário no sistema A e um usuário no sistema B, independente geograficamente, em outros países, por exemplo, ou na própria sua casa, ou na mesma rede, lembrando que cada camada se comunica com cada camada. Porém, as informações, os protocolos têm que ser passados para todas as camadas acima ou abaixo, para poder esses dados serem interpretados pela camada em si, né? Se a responsabilidade é somente da camada de rede, então a camada de rede gera a informação, passa para enlace, passa para físico, aí seria dados, né? Aí seria R, E e F, só de header, né? E passa aqui para a camada de rede de novo. Então, físico recebe, tira o protocolo, enlace recebe, tira o protocolo, né? O header, e passa para a rede. Tá? Eu acho que aí tudo bem? Sim, professor. Tá bom. Isso é um conceito básico, tá, do funcionamento de redes, para ninguém tiver dúvida. Principalmente quem for trabalhar com área técnica, né, de redes. Nós vamos ver mais para frente. Eu não sei, talvez vocês viram alguma coisa em PRC o ano passado. Vocês têm que entender que alguns equipamentos trabalham até uma camada, né? Por exemplo, um roteador, né? Um roteador, ele trabalha até a camada 3. Então, ele entende camada física, camada de enlace e camada rede, né? Então, ele trabalha até ali, né? A funcionalidade dele. O hub, geralmente, funciona na camada 1 e camada 2, porque ele só transmite dados, ele não consegue discernir ali um roteamento, uma rede ponto a ponto. Então, vocês têm que entender isso, tá? Depende do equipamento. Bom, foi isso que a gente fez na aula passada. Nós terminamos os exercícios da aula passada? Terminamos, né? Bom, para dar continuidade na camada hoje, na arquitetura de rede, desculpem, nós vamos falar sobre os meios físicos de transmissão. Qual é a diferença da função da camada de transporte e de rede? Davi está perguntando, né, Davi? Eu não lembro se era uma pergunta do exercício ou não. Acho que não, né? Não. Bom, a camada de rede... O Davi, você está vendo a minha tela aí, pessoal? Para responder a questão do Davi? Sim. Tá, ó. Em comparação, Davi, à pilha TCP/IP, a camada de rede, então, teoricamente, ela é a terceira. E a camada de transporte é a quarta. Nisso, de baixo para cima, tá?
Então, se você contar 1, 2, 3, 4. A camada de transporte, por exemplo, ela usa dois protocolos de transporte de dados. O TCP, que é onde foi arquitetada toda a pilha TCP, né? E o DP, né? Essa camada, ela vai transportar os dados gerados pela camada de aplicação. Então, ela vai pegar os dados, só que aí, depende da aplicação, se essa aplicação ela exige que esses dados tenham um controle de congestionamento muito rígido, se esses dados se perdem ao caminho, ou o destino acusa o não recebimento desses dados, então você tem que usar o protocolo de TCP, que ele faz controle de transporte. Já o protocolo UDP é um protocolo mais rápido, porém ele não implementa nem metade dos controles que o TCP implementa. Então, ele é um protocolo que não tem, assim, por exemplo, uma rigidez no transporte desses dados. Já a camada de rede vai receber a carga útil e vai identificar qual é o protocolo que está sendo transportado, se é o TCP ou se é o UDP, um exemplo. E aí ela vai usar, por exemplo, adicionar nesse pacote de dados, nesse datagrama, ele vai adicionar o IP. Então, ela, por exemplo, ela vai adicionar o seu protocolo IP, principalmente o IP, que é um dos protocolos importantes da camada de rede, para que esse datagrama aqui, para que esse pacote de dados tenha um endereço de origem e também tenha um endereço de destino. E aí, a partir desse momento, o pacote já tem um endereço origem e destino para chegar aí e percorrer por toda a rede até o seu host e destino, até o seu final. Né? Ela implementa outros controles, outros protocolos, ICMP, por exemplo, que é um controle de mensagem, de protocolo de mensagem, internet, né? Ela realiza alguns testes de comunicação com os hosts. Então, você implementa, às vezes você configura uma rede, por exemplo, você usa um protocolo, o ping, para ver se esse pacote está chegando de um lado para outro. Ao invés de você usar uma aplicação, você usa o comando ping, ele dispara lá uns bytes, 32 bytes para o destino, e o destino responde para ele que está recebendo ou não. Né? Tem um ARP também, que traduz aí endereços, né, lógicos, que é o IP, para endereços físicos, que é da camada de enlace. Consegui explicar para você? Tá bom, joia. Aproveitando a questão do Davi, a pergunta dele, o que é importante vocês memorizarem e entenderem que quando vocês forem trabalhar, tanto tecnicamente ou como desenvolvedores de protocolos ou de softwares, vocês vão ter que conhecer bem o funcionamento da camada. Como eu disse, se você for desenvolver software web na camada de aplicação, então você tem que conhecer quais são os protocolos que trabalham nessa camada, né? E como que você faz, por exemplo, que a camada de aplicação se conecte com a camada TCP, né? E como que a camada de aplicação recebe os dados da camada de transporte. Suponha que você trabalhe, por exemplo, de um arquiteto ou engenheiro de redes da Cisco, na companhia Cisco, que é uma companhia de equipamentos de rede. Ou você vai trabalhar numa empresa de telefonia. Você vai trabalhar muito aqui na camada de rede, né, configuração de IP, distribuição de faixas de endereço IP, né? Então, você tem que saber bastante ter bastante conhecimento, entendimento de que cada camada faz, né? Principalmente a que você vai atuar, ok? Bom, continuando então, qualquer dúvida vocês me chamam. O meios físico de transmissão, nós vamos estar falando, né, por onde essa informação ela vai percorrer, né? Onde ela vai ser percorrida da origem e do destino, e vice-versa. Ô, Rô, se eu estiver indo muito rápido, você me avisa, tá? Fica tranquilo, pode ir. Então tá bom. Depois de sexta-feira da live que eu interpretei, tudo é fácil. Ah, opa! Então você deu superou mais uma barreira.
Bom, então a informação é transmitida por um meio de comunicação. Nós tínhamos comentado aí em aulas anteriores, lembra aquele dia que eu dei o exemplo da transmissão por fumaça indígena, né? Que os índios usam lá a fumaça para se comunicar? Aí eu perguntei qual que é o meio de transmissão aí, né? No caso era o ar, né? Então, no caso, o som é a forma mais comum e conhecida para a transmissão de uma mensagem. Nós demos um exemplo aí da nossa comunicação humana e nosso receptor, no caso, o ouvido, né? E os olhos, visualmente. Mas o nosso som, ele é irradiado pelo ar. Então, se não existe ar, né? O nosso som não se propaga, né? Então, nesse caso aqui, se eu falar qual é o principal meio de comunicação do humano? É a voz, né? Através do som. E por onde ele percorre, né? A transmissão, ou minha voz? Pelo ar. Então, um ar que conduz ao meu som. Na comunicação elétrica, entre equipamentos, então, quando um equipamento se conversa com o outro, né? Conversa, transmite informações e recebe, o meio mais comum é o fio de metal, né? Onde o sinal elétrico se propaga, levando consigo a informação. Nós podemos observar aí na nossa casa que existe um emaranhado de fios acima da laje, acima do forro, do telhado, que é onde nós temos aí uma fiação que passa, que fica meio escondida, que é responsável por conduzir o que? A eletricidade de uma rede de energia elétrica da rua, né? Nós falamos da rua, que entra para nossas casas, para podermos o quê? Ligar os nossos aparelhos eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Né? Antigamente a gente usava, nós não, né? Mas eu acho que alguns dos avós de vocês utilizavam-se lamparinas, por exemplo, né? Lamparinas a querosene, velas, né? Para poder ter energia ou o quê? Iluminação. Né? Não energia, desculpa, iluminação, luz. Ok? Né? Então, isso são meios de, né, no caso aí, antigos, de você ter luz. Hoje nós temos através da eletricidade, que gera outras funcionalidades também. Tá? Além de transmissão por fios e cabos, que são os meios sólidos, né, meios rígidos, podemos transmitir informações por ondas eletromagnéticas. No caso das ondas de rádio, micro-ondas, né? São ondas pequenas, micro-ondas, é o formato dessa onda. E também por satélites e fibra óticas, tá? Permitem a transmissão de dados em altíssimas velocidades através de sinais luminosos, né? No caso aqui da rádio, micro-ondas e satélite, e fibra óticas que permite a transmissão de dados, no caso, por sinais luminosos, ok? Eu acho que vocês devem ter visto isso um pouco também, um pouco não, né? Especificamente na matéria de teleprocessamento, com o Nakamura, né? O ano passado, não foi isso? Vocês especificamente aprenderam sobre redes sem fio, né? Teleprocessamento, perdão. A grade esse ano. Oi? A grade mudou. Eles não têm teleprocessamento no primeiro ano. Agora é no segundo ano. Eles viram isso agora. Então, desculpa, pessoal. Eu tô com a grade antiga na cabeça ainda. Perdão. É que na época que eu era coordenador, e quando a gente assumiu a coordenação do curso, né, era o primeiro ano de teleprocessamento, né? Então tá no segundo ano. Desculpa a minha confusão. Ótimo, então complementa a aula do Nakamura, que vocês estão vendo aprendizados específicos para teleprocessamento. E já redes sem fio e celulares vai ser com o professor Márcio no terceiro ano. Bom, aqui fazendo uma comparação, então, nós estamos estudando hoje a camada física aqui, né, ó. Então, seria a camada física do modelo OSI e a camada física, né, ou interface de rede da pilha TCP/IP, ou da arquitetura TCP/IP, né? Então, nós estamos falando sobre tudo que é a camada física. O que a camada física faz, o que ela realiza. A principal funcionalidade da camada física é utilizar o quê? A transmissão os meios físicos de transmissão. É transmitir esses dados de forma eletromagnética, no caso por ondas, né? Ou na comunicação elétrica por cabos, né? Ou também por fibra ótica, por sinais luminosos. Então, tem o sinal elétrico por cabo, tem os sinais de rádio, micro-ondas, que vocês estão aprendendo em teleprocessamento, e fibra ótica, que são sinais luminosos. Então, isso é responsável
A camada responsável é a camada física. Tudo ok por isso, até agora? Hein? Sim. Então, professor, se eu for desenvolver um equipamento aí que quer fazer transmissão de dados de maneira muito rápida, eu tenho que conhecer toda a engenharia, né, o conceito da camada física, principalmente a camada física, né? E depois eu tenho que fazer os protocolos que sejam o quê? Facilmente acessíveis pela camada de enlace, tá? A camada de enlace ela não tem que saber de nada da camada física, como é feito. A camada física chega lá e fala, ó, as minhas informações são essas, né? Eu tá aqui minhas informações, o meio físico que você vai utilizar, e o que eu estou recebendo aqui, ó, da outra rede, é isso. Aí você passa para a camada de cima. A camada de cima conversa, ok. Quando você recebe uma carta, uma encomenda do correio, o correio não fica te falando, né? Ah, eu precisei chegar lá no CDD, no centro de distribuição, precisei ver qual que era a região aqui de Catanduva, qual o número da região, aí deu uma atrasada, aí precisei pegar uma van, mas aí a van não tava, peguei uma moto, aí eu tinha que chegar às 10, cheguei aqui meio-dia e entreguei para você. Você fica sabendo disso, correio? Não, né? Ele chega na sua casa, você pode ver que ele vem de moto ou de van, né? Mas ele chega na sua casa, ele entrega a correspondência, se precisar assinar, você assina, devolve o recibo para ele e acabou. Né? Você pega a encomenda, tá? Tentem abstrair o funcionamento de redes, mais ou menos, com um serviço de correspondência. É interessante, tá? Bom, continuando. Quais são os meios físicos de transmissão, então? Condutor de cobre, que eu acho que vocês todos já viram um cabo elétrico, né? Um fio metálico, né? Um cabo de cobre. Um condutor de cobre, geralmente numa cor meio dourado, que é os tipos mais usados para redes locais. Né? Lembram o que são redes locais? Quem pode me dar um exemplo de uma rede LAN, Local Area Network? Quem pode me dar um exemplo de uma rede local? Local Area Network. Eu estou achando que vocês ficaram assustados comigo na aula passada. Estão né, meio apavorados de falar comigo, porque a aula passada vocês falaram tanto. Bom, a rede LAN é uma rede doméstica, uma rede de um escritório, por exemplo, onde tem 3, 4 computadores conectados, né? Até 10 computadores, é uma rede local. Geralmente é uma rede ali do escritório, na nossa própria casa, é uma rede LAN. Então, geralmente a gente usa mais cabos condutores de cobre, né? Por exemplo, uma rede de um escritório, as máquinas, geralmente, elas não são conectadas por sem fio, é mais por cabos, né? A sinalização, então, é por corrente elétrica. Aí você tem que se preocupar quais são os problemas que essa corrente elétrica pode ter em relação à interferência. Vai, fala alguém aí para mim, por favor. Quem pode me dar um exemplo de o que é uma interferência de um sinal de uma corrente elétrica, por exemplo? Quem pode me dar um pequeno exemplo simples de interferências que ocorrem dentro de nossa casa? Uma TV de tubo pode interferir, no caso. Desculpa, João, não escutei direito. Uma TV de tubo pode interferir. Como assim? Tipo assim, como a TV de tubo, como elas são mais antigas, ela gera as ondas eletromagnéticas que acabam interferindo no sinal. Ah, tá. Você fala pela questão do ímã, do tubo de imagem, né? Sim. Ela pode realmente ter ali, ela usa bastante energia ali, até o risco de choque é alto, né? Quando você desmonta uma televisão dessa, ela pode gerar aí interferências, depende do que você tiver ali perto, né? Eu não sei se vocês tinham ou têm em casa, eu tinha antigamente na casa dos meus pais, sabe aquela antena parabólica grande? Que parece um guarda-chuva gigante em cima da casa? Geralmente usava-se muito em locais rurais, né? Ou em áreas aqui na cidade onde não tinha
uma boa visada da antena. E aí, aquele sinal vem por satélite, né? Não por antenas comuns aqui da cidade. E aí, assim, quando passava, principalmente em cidades que têm aeroportos grandes, aqui não tem, mas aqui onde eu moro aqui é mais ou menos próximo ao aeroporto, às vezes um avião muito grande, um jato, passava perto da residência, ele gerava uma interferência pelo barulho, pela questão daquela tensão que o avião gera, né, principalmente jatos, a turbina, a antena parabólica ficava toda chuviscando o sinal, ela saía um pouco até fora do ar, né, hora que passava o avião. Isso é uma interferência, né? Outra também questão de interferência é quando a gente vê aí, quando o micro-ondas em casa, a gente vai esquentar alguma coisa, a gente percebe um pico de energia, né? Isso é um pico, mas é uma interferência que deu na rede elétrica, né? O liquidificador, quando a gente liga ele em casa, a mãe vai fazer um bolo, você está escutando uma música pelo rádio, que acho que poucos fazem isso hoje, né? Também interfere na televisão antiga. Isso, a chuva também. Acho que na chuva interfere muito quando tem Sky, aí essas TVs a cabo, também interfere, né, deixa a rede lenta. Então, são interferências. Vocês têm que entender que depende do seu meio físico de transmissão, todos eles irão apresentar problemas e interferências. Então, cabe aí a responsabilidade do técnico em redes saber passar, por exemplo, o cabeamento, utilizar um meio físico de transmissão correto, dependendo do que você vai montar na sua rede, né? Por exemplo, a fibra ótica hoje, a fibra ótica há 5 anos atrás, 5 anos, vamos considerar 10 anos atrás, era muito cara. Você falava em fibra, não, a fibra é cara, ela é usada para fins assim específicos mesmo, né? Para questões específicas. Por exemplo, uma empresa, vamos considerar aí um hospital, ou uma empresa que necessita... Tem empresas que às vezes são cortadas ao meio por uma rua, vamos dizer assim, né? A empresa cresce de forma estendida, assim, ela cresce, aí ela vai comprando, alocando casas aos seus redores, né? Ou construindo departamentos, ela vai construindo departamentos em frente na rua que há corte. E aí o que acontece? Aí a empresa necessita fazer uma comunicação com outro departamento, né? Ao invés de você passar um cabo de rede por cima, né, da fiação do poste, você geralmente passa uma fibra, corta a rua, né? Corta a rua, faz a tubulação correta e geralmente você puxa ali fibra ótica específica para aquele meio, porque aí o risco de ter interferência é muito baixo, né? O João está falando que viu uma reportagem esses dias sobre que uma TV antiga deixou uma cidade inteira sem internet. Uma TV de tubo? Ou uma TV de canal de televisão? Depois a gente vai ver aqui, interessante. Né? É uma TV de tubo, você está falando, João? Ah, legal. Tá, depois der tempo a gente comenta sobre isso, é interessante. Muito bem. Bom, então vocês têm que ter essa ideia, né? No caso do condutor de fibra, né, ele é usado em transmissões ponto a ponto, como eu disse, de um ponto de compartilhamento de dados de um departamento para outro, né? E a longa distância. Por exemplo, essas rodovias aí que implementam hoje o sistema de transporte inteligente, no caso, por exemplo, de câmeras espalhadas ao longo de tráfego de rodovia, ao longo das vias de transportes, para que as concessionárias possam gravar, né, a mobilidade dos veículos, centrais aí de monitoramento urbano, né? Geralmente elas usam fibra ótica. Por quê? A sinalização é por luz, feixes de luz. Então, ela se propaga melhor e mais rápida. E, às vezes, você tem, a gente vai ver aí mais para frente, que um cabo de fibra ótica, ele percorre por quilômetros, né? Não há necessidade de ficar emendando muito cabo. Hoje em dia, já, com o custo menor da fibra ótica, eu acho que alguns de vocês aí, nas cidades onde vocês moram, já tem provedores passando fibra ótica. Aqui mesmo em Catanduva entupiu, né? Se a gente olhar para os postes, tem um lugar aqui na cidade, na Rua Minas, que tem um emaranhado de fibra ótica junto com cabeamento de telefone,
E aí eles penduram aqueles anexos de uns equipamentos que fazem a ligação dos cabos. Tem a fiação que chega até a ficar meio assim, faz uma barriga entre um poste e o outro. Você pode até bater a cabeça no fio, né? Pode até brincar de jogar vôlei ali. Porque é tanto fio, tanta fibra hoje, onde eu moro aqui mesmo na rua. Então, cada provedor passa suas fibras e dependendo dos seus clientes, né? Você pega aí 2 provedores, eles têm aí uma média de 50 clientes por fibra, dependente da fibra que passa ou da distribuição desses cabos, cada casa, né, junta um monte de fibra, né? É claro que às vezes ele distribui em certas regiões da cidade estratégicas, aí coloca lá um concentrador, desse switch aí, reparte os outros cabos, né? Então a fibra ótica hoje, com o seu custo mais em conta, os provedores conseguem oferecer uma conexão mais confiável, mais rápida, né? Sem problemas de muitas interferências. O problema da fibra é que, assim, uma vez fazendo um curso com uma amiga, ela trabalha num provedor, e aí ela estava lá durante o curso, ela me comentou, acabaram de ligar lá do provedor que houve um acidente entre 2 veículos, e um desses veículos bateram no poste, e esse poste havia a conexão das nossas fibras. O que aconteceu? As fibras romperam. E aí o poste caiu. Imagina o que aconteceu com os clientes do provedor, né? Então aí o que vai ter que fazer? Vai ter que pôr o poste, fazer uma ligação, a fusão das fibras novamente, né? Então aí talvez isso não vai levar aí horas, talvez um dia todo. Então tem esses probleminhas também, né? Bom, e os meios sem fio, tá? Então, um dos problemas da fibra é o custo, né? Os conectores e o custo. Porém, isso já deu uma baixada. Mas você fazer um conector de cobre, por exemplo, fazer um conector RJ45 é muito mais rápido e fácil do que fazer um de fibra, né? E os equipamentos também são caros para fazer isso. E os meios sem fios, né? O que é a principal oferecimento de vantagem? É a maior mobilidade. Então, você consegue ter um equipamento que tem uma placa de rede sem fio, que são micro-ondas, que a gente falou aqui, né? Ondas eletromagnéticas, e essas ondas se propagam no ar, e os equipamentos que recebem e transmitem sinais sem fio, ele tem uma certa liberdade de se locomoverem. Então, eles podem estar se movimentando, né? Você está lá, por exemplo, no celular, falando com alguém, aí você tem lá o seu Wi-Fi da sua casa, e você anda, vai no banheiro, vai na cozinha, vai lá fora no quintal, faz comida, só não toma banho com o celular para não queimar, né? E levar choque, né? Mas você tem a vantagem de se locomover de maneira mais tranquila. Porém, existe ali um diâmetro, uma circunferência, né? Imagina uma circunferência em volta de você, que conforme você anda, você tem uma certa abrangência do seu sinal sem fio. Ou seja, quanto mais longe do seu roteador sem fio, do seu ponto de acesso, do seu AP, mais longe o sinal vai se distanciando, vai sofrendo interferências e vai ficando fraco, vamos dizer assim, né? Vai fraquejando esse sinal, tá? Onde é utilizado? Geralmente onde não é a passagem de cabos, né? Em locais que você não consegue passar cabos. Por exemplo, uma empresa aqui na cidade, entre uma matriz e filial. Nesse caso, a filial ela não é do outro lado da rua. Ela é distante, ela é em outro bairro, né? Suponha que ela está no centro da cidade, a matriz, e a filial é aberta numa região sul da cidade. Fica aí mais ou menos 5 quilômetros. Como eu disse, hoje em dia você tem que fazer um orçamento e ver o que é melhor, fibra ou comunicação sem fio. No caso é que vocês estão aprendendo teleprocessamento. Você monta 2 torres de comunicação na filial e uma na matriz. Você compra antenas, existem diversos tipos de antenas, uni ou bidirecional, né? E aí você coloca lá um transmissor potente, faz a sincronização do sinal e transmite informações para a sua empresa entre matriz e filial, né? Qual é o custo disso e qual é o custo de eu montar uma fibra? Passar a fibra da matriz até a filial. Talvez eu vai precisar colocar um repetidor no meio do caminho, né? Mas você vai ter que pagar aluguéis de postes. As empresas pagam aluguéis de poste para você usar os postes, né? Você não vai cortar a rua toda,
fazer um túnel embaixo, subterrâneo, para levar essa fibra até a sua matriz, né, a endotelial. Entenderam essa questão de análise? Entenderam essa diferença de vantagem, desvantagem? Ou usar a fibra, ou usar o sinal sem fio, torre de comunicação? Isso cabe ao técnico de informática, né, o técnico em redes, principalmente, ter esse conhecimento, né, ir atrás de orçamentos, ir atrás de empresas, e também da questões de aluguel de poste, aluguel de equipamentos, né. Às vezes, você, em grandes centros, tem empresas que prestam esse tipo de serviço, né. Já tem uma fibra passando ali, você, ao invés de você contratar um serviço particular, né, um provedor da cidade já tem fibras ali, cabeamento disponíveis para fazer isso, né? Isso é uma outra vertente de profissão para vocês, né? É claro que é uma profissão que põe a mão na massa, uma profissão um pouquinho mais cansativa, né? Você passar fibras em postes, você ter empresa, conectar antena, subir antena, mas é uma profissão também do técnico em redes, né? Geralmente são vagas aí que têm crescido no mercado, porque os provedores hoje estão trabalhando muito com a questão de fibra, né? Eu ainda, particularmente, não fiz um curso de cabeamento, né? Porque era muito caro, né? Ainda não teve um momento, mas eu desejo fazer um curso de cabeamento, de fusão, né? Para ter o equipamento, eu não sei quanto tá, estou meio fora de mercado em relação ao preço, mas preços de equipamento de fusão, de fibra. Outro dia, um provedor veio aqui em casa, né? Conectar, mudar aí o meu roteador, o meu modem, né, de fibra ótica, ele, como era de megabits, passou para gigabit, ele precisou fazer o conector, né, e precisou trocar ali um conector, o conector ficou com problema, aí ele, na hora ali, fez já o conector. Não foi tão demorado, mas os equipamentos próprios são diferentes do cabo par trançado. Ok, pessoal? Dúvidas? Estou falando muito grego hoje ou não? Estão entendendo minhas explicações? Alguma dúvida? Nossa, hoje está um silêncio totalmente assim, sombrio. Posso continuar? Ô, professor, Oi, Guilherme. Guarda a graça. mesmo com a propagação ainda das redes sem fio, as redes sem fios já não se tornaram mais populares em meios de redes locais, como posso falar assim, nas casas do que os condutores de cobre? Então, sim, realmente, por causa da mobilidade, uma boa pergunta. Realmente a gente vê hoje mais meios de transmissão sem fio em casa do que condutores de cobre, né, dos famosos cabos par trançado. Mas se você for fazer uma empresa, por exemplo, uma LAN, né, uma local area network, para um escritório, a ideia é que não passe, que as máquinas de cada departamento, né, um exemplo lá, que eu falei, 10 computadores, 20 computadores, não utilizem sem fio, rede sem fio, utilize cabo cabeada, rede cabeada, e não sem fio. Só algumas máquinas específicas, no caso aí que não tem como passar o cabo. É considerável você passar rede cabeada e não sem fio, né? Agora, em casa, como é uma área menor, não tem problema. Por exemplo, aqui em casa, outro dia, eu senti um problema, que assim, aqui no quintal de casa, a internet chega com um sinal não tão potente, mas isso é por querer mesmo, né? Configurei assim. Aí, conforme eu fechava uma porta de vidro aqui, de uma passagem de um cômodo para outro, o sinal quebrava toda hora, o sinal chegava mais fraco ainda, né? Por quê? Porque conforme você fecha a porta de vidro, ele dá interferência nas ondas wireless. É interferência. O sinal não consegue passar muito bem. Entendeu? Então, aí nesse caso, né, eu tenho um escritório aqui no fundo de casa, e aí eu acabo usando um cabo, né, não uso ele sem fio. Às vezes o celular até pega aqui, mas geralmente eu uso um cabo. Entendeu a diferença? Professor, Oi. mas essa quebra que tem só acontece quando é com porta de vidro ou acontece com qualquer tipo de material, tipo parede, essas coisas? Parede também. Parede, por exemplo, antigamente as casas tinham paredes de tijolos, né? Aqueles tijolos antigos de barro, pó de mico, maiores, né? Ou a parede, a espessura da parede era maior,
Então, você cria uma barreira entre concreto ali, né, cimento, o concreto e a ferragem que vai nas paredes. Dependendo da construção, a rede sem fio tem muita interferência. Ótima pergunta também, Mariela. Você vê, o vidro interfere. Mas qual interfere mais, a parede ou o vidro, no caso? Ou Então, interfere da mesma forma? olha, sinceramente, eu não sei te dizer. Assim, eu acredito que seja talvez mais a parede, né? Porque a espessura do vidro é menor, mas a parede de cimento, de concreto. Mas nesse caso aqui da minha casa, como é uma distância um pouquinho assim, é uma distância. Imagina você coloca teu roteador lá na frente do portão da casa, mais ou menos na sala. Aí você tem aqui no seu quintal, fica uma distância de mais ou menos uns 7 metros. Só que eu tirei uma antena do roteador, eu fiz porque ele deixou o sinal um pouquinho mais fraco. Então, aí você fechando com a porta de vidro, né, ajuda a interferir muito mais. Se o roteador tivesse, por exemplo, mais próximo, a interferência seria menor. Haveria, mas talvez não era perceptível, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, depende de onde está a distância do equipamento. Mas eu acredito que a parede de concreto maior, assim, mais grossa, ela interfere mais também que o vidro. Outra coisa também, não sei se vocês já perceberam quando vocês vão, antigamente, em hospitais, né? Quando você entrava dentro do hospital, você não tinha comunicação da telefonia celular do seu hospital. Não estou falando da rede sem fio. Hoje os hospitais oferecem rede sem fio, né? Comunicação wireless. Mas a sua rede, a sua operadora, caía devido às grandes paredes, às grandes construções, né, em andares, e também a questão de perto de aparelhos radiográficos, né, aparelhos de radiológicos, né, aparelhos de radiografia. Esses aparelhos também interferem na comunicação de equipamentos eletroeletrônicos, tá? Boas perguntas, gostei. Tá aí. Então, essas questões de interferência têm que ser muito vistas, bem vistas, antes de vocês planejarem uma rede, tá? E aí você acaba criando redes mistas, né? Você não tem como montar só uma rede de fibra pelo custo ser caro. Não tem como você montar uma rede de cobre totalmente, porque às vezes você vai querer ali usar um access point, uma rede sem fio para visitantes. E não tem como você criar uma rede só sem fio também pela questão da interferência e também baixas velocidades, né? Você tem baixas velocidades e também tem questões de segurança de dados mesmo, sabe? O sinal é aberto, vamos dizer assim. Não aberto, mas você consegue às vezes capturar o sinal, mas você tem maneira de criptografar, autenticação nessa rede. Mas é uma rede diferente de um cabo conectado, que você tem que conectar mesmo o cabo no equipamento, de como uma rede sem fio, né? Então, vocês têm aí vantagens e desvantagens, questões de interferências, custos, questões de distâncias, questões de velocidade e tudo mais. Tudo bem nessa parte? Deu para dar um direcionamento para vocês nessa questão de custo, de vantagem, desvantagem, questões de perímetro, de distâncias, quais equipamentos utilizar ou não, né? Principalmente de interferência. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tá bom, então. Bom, continuando aqui, o modem. Quando a gente falava em modem, isso há 15 anos atrás, o modem, ele representa a linha telefônica, né? Se você cortar a palavra no meio aqui, ó, o mo é de modulador e o DEM não é um partido político, tá? É de demodulador. Modulador e demodulador. Então, ele modula e demodula. Ou seja, aqui embaixo, ó, modulação e demodulação. Então, por isso que fala modem. Curioso isso, né? Então, o que o modem faz? Ele pega o sinal digital vindos do computador, que é o sinal digital, zeros e uns, né? E coloca-os aos meios de transmissão da linha telefônica. Faz uma modulação. Ao chegar no modem receptor, os dados digitais são extraídos e encaminhados ao computador receptor. Então, é demodulação. Então, os processos são modular e demodular, né? Então, nesse caso, você usa um modem que é respectivo para as linhas telefônicas. Então, quando existe uma transmissão de uma rede telefônica para uma rede digital, no caso, uma LAN dentro da nossa casa,
tem que ter um modem para receber esse sinal, modular e demodular esse sinal para dentro da nossa casa e vice-versa. O modem, então, é respectivo para linhas telefônicas. Entenderam? É que não é na época de vocês, né? Mas antigamente, acho que a Roberta talvez, também não é muito velha, né, Roberta? Brincadeira, mas a gente usava a conexão de escada, né? Então, a gente tinha um modem no nosso computador, você comprava um modem, os modems antigamente eram off-boards, ou seja, você tinha que comprar uma placa de modem, você conectar na sua máquina, ou tinha um modem externo, que era melhor ainda, e depois começaram a vir os modems on-boards, que era meio fraquinho, qualquer relâmpago que dava queimava esse modem. E aí o que acontecia? Você conectava o seu cabo de telefone no seu modem, aí você tinha uma conta num provedor, né? Foi quando surgiu o IG também, que é internet grátis, né? E aí você ele discava, a sua linha telefônica ficava ocupada da sua casa, e aí você discava para o seu provedor de internet. Aí o seu provedor de internet liberava o acesso para você, desde que você tinha uma conta, e esse acesso ele te liberava para a internet do mundo todo, né? Aí você acessava a sua internet através do teu provedor, né? Não mudou muita coisa, mas você tinha que se conectar no provedor e o provedor te liberar o acesso, né? Basicamente isso é igual hoje, mas você tinha que discar. Se caso desse um problema na linha telefônica, né, você ficava sem internet. Ou também, se alguém tentava ligar para você na sua casa, a pessoa reclamava muito, tô tentando ligar e não consigo, caramba, precisei pegar o carro e aí, meu filho tá na internet faz 3, 4 horas e não sai da internet. Fica lá batendo papo na internet, fica jogando joguinho, né? E a velocidade nem se comparava com a de hoje, né? Era em kilobits por segundo, né? Hoje já tá em mega, né? Então era muito mais baixo. Oi? É que eu não tô conseguindo entender, eu tô tentando fazer uma associação. Eu queria saber se era mais ou menos isso daqui. É que, pelo que eu vi, o modem parece tipo a história da ponte Luz Espanhola, que era uma ponte grandona que os espanhóis ela passava por, era um pedacinho em Portugal, um pedacinho na Espanha. Os espanhóis eles vinham para lá, só que eles não sabiam vários lugares que essa ponte levava, que ia para Portugal. Aí tinha uma plaquinha que seria a transformação dos dados, uma plaquinha explicando, explicando em espanhol, tem tal lugar, tem tal lugar, tem tal lugar. Aí os espanhóis entendiam. E para Portugal era a mesma coisa. Ele recebia os portugueses que iam passando por lá pelaquela pontinha, do outro lado tinha uma plaquinha em português que falava, tem tal lugar, tal lugar, tal lugar na Espanha que essa ponte dá. Para mim, eu acho que ficou mais ou menos isso daqui. O modem, ele acaba pegando uma informação, o modem pega uma informação, ele modula, tipo assim, ele vai lá e adapta para o outro, mesmo, ele adapta para o outro meio que ele vai entrar. Mas é mais ou menos isso, essa modulação. É a troca de tecnologias de meio de transmissão diferente, vamos dizer assim, né? É que antigamente o sinal era analógico, né? Então o modem tinha que modular o sinal analógico e passar para o sinal digital do computador. Isso também é uma questão que o modem faz, né? Mas é mais ou menos isso. Você tem um equipamento que precisa transmitir a longas distâncias. Então você tem o que? As linhas telefônicas, os cabos telefônicos metálicos. Tem os postes, né? E aí, para que esse sinal percorra até a sua casa, até o seu computador, tem que ter um equipamento ali no meio, que é o modem, para poder receber esse sinal, mastigar esse sinal, interpretar esse sinal e devolver para o computador. O computador, ele não pode passar os dados digitais diretamente para as linhas telefônicas, porque é outro tipo de transmissão. Então, o computador faz o quê? Passa para o modem interpreta e converte para linha de transmissão, no caso das linhas telefônicas. Entendeu? Melhor agora? Que é o processo de modular e demodular. Ficou mais claro, Guilherme? Guilherme? Bom, sim, professor. Continuando. Oi? Você deixa no chat uma resposta. Bom, condutores de cobre. Aqui falando um pouquinho mais de física, né? Prótons e nêutrons, né? São ligados por uma força muito potente. Tá? Isso tudo se resume em choque, né? Em eletromagnético, né? Os elétrons são ligados à sua órbita
né? Então, os elétrons são ligados em sua órbita ao redor do núcleo por uma força mais fraca. Então, nêutron, próton, né? Nos metais, os elétrons podem ser liberados do átomo e postos a fluir. Então, isso chama-se eletricidade. O que é? Fluxo livre de elétrons, né? Os meios que eles... Lembrando das cargas positivas, cargas negativas, né? As cargas negativas repelem outras cargas negativas. Positivas repelem outras positivas. Quando você tem as duas, as cargas positivas atraem as cargas negativas, né? Aí, né, a gente fala que, como que é aquele dito popular, pessoas opostas se atraem, né? É isso que a mulherada não fala? Ah, os opostos se atraem, né? Né, Rô? É assim que acontece? Dá choque entre o outro. Eles se amam todos os dias. Dá choque, mas se amam ao mesmo tempo, né? Mas, enfim. Tem física e química, tudo envolvido, né, nesse meio. É claro que você não vai aprofundar nessa questão, mas é importante você saber que existe essa constituição de elétrons, de átomos aí trafegando nesse meio, né? E aí, onde que eles percorrem melhor, onde que eles têm mais interferências ou não, né? Outro cuidado que vocês têm que ter, o técnico de redes, o técnico de hardware, é com a eletricidade estática, né? O elétrons desprendidos que permanecem em repouso, né? Quando esses elétrons encontram um condutor, pode gerar uma descarga eletrostática. E uma descarga eletrostática, que são os elétrons livres em repouso, né? Eles se juntam intimamente, não se movem porque os campos elétricos que repelem elétrons se equilibram. O resultado é uma força elétrica igual a zero. Então, nesse caso da eletricidade estática, geralmente quem dá manutenção em computadores, geralmente anda com uma pulseira, né, para descarregar a estática do corpo, né? Quando a gente fazia esses cursos de hardware, os professores lavam bem a mão, passam bastante a mão numa torneira, no meio metal, na maçaneta da porta, ou geralmente esses ambientes de suporte, de manutenção, tem ali bastante aterramento, né, para você passar a mão, ou você anda com uma pulseira, como diz, antiestática, para que essa estática, esses elétrons que estão aí no seu organismo, eles possam ser descarregados em algum meio, em algum lugar, saindo do seu corpo. Ou seja, aí você, quando põe a mão no equipamento, por exemplo, numa memória, na memória DDR, ou numa própria placa de computador, placa-mãe, se você tiver com muita eletricidade estática, você pode descarregar nesse equipamento e queimá-los, né? Gerando até um choque em você bem pequeno, mas pode acontecer. Porque o equipamento elétrico é mais sensível, né? Ele pode queimar aí. Às vezes a gente sai do veículo, sai do carro, não leva um choque quando põe a mão na porta. Você descarrega aquela eletricidade estática, principalmente no frio isso, né? No outono e inverno, tá tempo seco. Você acumula mais energia e acaba queimando, dando um choque em outra pessoa, né? Você descarrega o choque em outra pessoa. Isso é eletricidade estática. Tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Outra questão também é de aterramento, né? São pontos de aterramento, tá? Porque uma vez eu tive uma situação, presenciei uma situação de onde eu trabalhava, estava um tempo de chuva, e onde eu trabalhava tinha um prédio de 10 andares do lado, mas do lado mesmo, assim, né? Próximo, em questões de 20 metros de distância. E aí, a empresa que eu trabalhava, ela era separada com o departamento da rua, como eu disse no começo da aula. Não estava nem chovendo muito forte, mas começou a relampear e aí caiu um raio. E esse prédio absorveu o raio. O para-raio do prédio absorveu esse raio. Porém, eu não sei o que aconteceu ali. Foi tão forte que esse raio ele conseguiu se propagar para dentro da empresa da onde eu trabalhava. Aí ele veio a cair, ele veio a sair uma faísca dele num departamento da empresa, onde tinha um switch ligando mais ou menos 20 máquinas. E aí a funcionária que fica perto desse switch, a hora que caiu o raio, foi tão rápido que saiu faísca do switch. Faiscou ali, saiu faísca, ela assustou, e aí, ou seja, aquele switch ali na empresa, eu não lembro se ele chegou a queimar inteiro, mas só sei que o cabo que transmitia informação, o cabo de rede par trançado, do switch da TI, ali onde eu trabalhava, até esse departamento, queimou. O cabo queimou,
algumas portas, eu não lembro agora, não, queimou o switch, realmente queimou o switch, e aí um departamento do outro lado da rua, a mais ou menos 30 metros de distância, ou mais, 50 metros de distância, que não tinha nada a ver ali perto, o switch daquele departamento queimaram algumas portas também, queimaram então precisou trocar o conector, mudar o switch, né, algumas portas ali, precisou trocar o switch, ou, não sei, eu não lembro se tinha portas vagas, né, precisou também trocar o cabo. E aí, na urgência, naquela correria ali no momento, esse cabo que saía da TI, do meu departamento que trabalhava, ele era subterrâneo, então ele passava por um conduíte subterrâneo e chegava no outro andar daquele departamento. E aí, o que eu fiz? Como o departamento era próximo da TI, por coincidência, a janela do departamento era visível ao meu departamento, nós passamos um varal. Ficou bom, ficou tão bonito, né? A gente passou um varal de cabo par trançado, da TI pela janela, para outra janela do outro setor, ligou num switch novo, configurou, aí dentro de mais ou menos 2 horas voltaram a trabalhar. Isso anos atrás, né? Aí o diretor chegou, passou, perguntou, o que é? Vocês vão estender roupa ali? Estão lavando roupa, alguma coisa, né? Ficou tirando sarro, né? Daquele cabo passado ali no meio, né? Porque ali era garagem, né? Era céu aberto, onde eram os acessos que os diretores passavam de carro para guardar os carros no fundo lá. E aí a gente, no outro dia, já, né, chamou um eletricista, passou o cabo subterrâneo, já passamos 2 cabos, um de reserva, que não tinha na época, né? Questões de infraestrutura. Para caso ocorresse novamente, já tinha, né? Quando eu estava saindo da empresa, né? Saindo da empresa, já estava fazendo outro projeto para passar uma fibra, né? Melhor ainda. Ok? Então, são situações que a eletrostática, né? A estática pode acontecer e gerar vários problemas aí quando estoura, né? Esse tipo de choque. Tá? Tem que tomar cuidado com isso também. Bom, voltagem e resistência, voltagem, energia elétrica, ou pressão, né? Que corre quando os elétrons ou prótons são separados. A resistência é o grau de oposição ou resistência ao movimento dos elétrons. Pouco ou nenhuma resistência no fluxo dos elétrons. Isolantes, não permitem ou restringem muito o fluxo dos elétrons, né? Por exemplo, uma fita isolante, borracha, né? Atenuação, degradação do sinal ao percorrer o condutor. Então, o sinal ele vai se degradando naquele condutor, porque ele não tem tanta potência, né, para poder correr até uma certa quantidade, ele vai se desfazendo. Aí a necessidade, né, de repetidores, de outros meios que possam fortalecer e propagar aquele sinal mais à frente, tá? Aqui nós temos um exemplo, né, de isolantes, condutores e semicondutores, né? Os isolantes, os elétrons fluem com dificuldade, não consegue, né? Está isolado. Os condutores, os elétrons, eles fluem com facilidade, que é o condutor dos elétrons, né? Então, nós temos aqui cobre, prata, ouro. O ouro é ótimo condutor, por isso que a placa de computador, as placas-mães têm condutores de ouro. Solda, né? Quando você solda um fio no outro. Água com íons, água ionizada. Seres humanos também conduzem eletricidade, como eu falei anteriormente. Aqui os isolantes, né? O plástico isola, a borracha isola, às vezes o ar, né? O papel, madeira seca, pelo amor de Deus, madeira verde, hein? Vidro, olha lá, foi a Tainá que perguntou aquela hora? Não, professor, foi eu. A Marielle, desculpa, foi a Marielle, né, Marielle? Aí, ó, o vidro também acaba, né, dificultando, né, a passagem das ondas do Wi-Fi, né? Madeira seca, eu falei de madeira verde porque muita molecada aí morreu aí pegando bambu verde, indo lá querer tirar pipa dos fios de alta tensão, né? Pega aquele bambuzão verde lá, vai lá, encosta no fio, morre na hora, leva um choque, porque tá verde o negócio, tem umidade ali, né? E nem é para fazer isso com bambu seco também, nem pensar, deixa o pipa lá quieto, né? Muita gente já morreu com isso aí, molecada. E os semicondutores é o fluxo de elétrons que pode ser controlado com precisão, né? Então, semicondutor, né? Carbono, germânio, arsenato de galho, silício, né? Acho que hoje a nossa aula está sendo mais de física e de química do que, né, de redes, né? Vamos dizer assim, né? Mas isso é importante que vocês aprendam, tenham essa visão, tá? Porque vocês têm que saber, como eu disse, custo, interferências, equipamentos, distâncias, quais as vantagens, desvantagens de tudo isso, né? Gambiarra a gente aceita, a gente não aceita derrota CDN. Não entendi. Derrota do que? Não entendi.
Mas a gambiarra, a gambiarra é uma coisa que tem muito nesse meio aí de técnico de informática. Se eu falar para vocês que eu nunca fiz uma gambiarra, é mentira. Mas o problema da gambiarra é o deixar para depois. Você sabe disso, né? Igual o varal que a gente montou lá, né? No outro dia já fomos atrás de desmontar esse varal, porque ficar um varal numa empresa passando lá o cabeamento, e outro, o sol também dá interferência, né? Esse sol quente aí também vai prejudicar a transmissão dos dados. Mas a gambiarra, o problema da gambiarra é resolver na hora. Perdão, a vantagem da gambiarra resolve na hora. Mas o problema da gambiarra é ela ficar depois, né? E aí acumular problemas em cima de problemas. Acho que por hoje é isso. Nós podemos parar aqui no slide número 9. A gente pôde entender aí sobre os meios físicos de transmissão, ter iniciar essa questão. Tá? Aí na próxima aula a gente comenta ali sobre corrente elétrica, circuito, cabos de rede, que é onde vai chegar um ponto crucial que vocês têm que aprender muito, né? Sobre cabos de rede, cabo coaxial e tudo mais, né? Sobre essas questões aí do que existe para vocês passarem aí o cabo, para vocês conduzirem redes. Isso nós estamos falando hoje de meios físicos e de parte rígida, de hardware, tá? De hardware. Nós não estamos falando aqui, por exemplo, de aplicações lógicas, por exemplo, o endereço IP, né? Além de você ter um roteador lá sem fio, ou tem um modem, né? O roteador, ele trabalha na camada 3, por exemplo. Mas não é só lá ir conectar o cabo. Aí eu faço o cabo, conecto o cabo e deixo ele lá. Não, eu tenho que configurar a parte lógica, que são os protocolos, o software, a aplicação que vai dar vida para aquele roteador, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma brincadeira, alguma gambiarra? Eu vou parar por aqui de gravar a aula, tá?